Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos, pega a palavra do Senhor. Abra comigo em Romanos capítulo de número 7. E nós vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 25. E eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do dia de amanhã. Eu vou te dizer que tem pregações que se encaixam. Todas elas se encaixam nas nossas vidas. Mas essa mensagem de hoje, eu nunca tinha visto uma mensagem se encaixar tão perfeitamente com a Santa Ceia, igual essa ministração que vai ser feita hoje aqui pelo Espírito Santo de Deus. E em Romanos capítulo de número 7, no versículo de número 14, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo está dizendo, viu? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Pai bendito, nesse momento, meu Pai, nós nos apresentamos perante a Tua face e pedimos a Tua presença em nosso meio. Pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu querer. Pai amado, toma os nossos corações, nos ajude, meu Deus, nas nossas falhas, fraquezas, nas nossas limitações. Porque, meu Deus, a Tua palavra mesmo diz que não há nada oculto que não seja revelado. Mas, meu Deus, mais do que coisas externas, nós queremos, meu Deus, abrir o nosso coração para Ti. Então, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco a maneira que Te agrada, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de tocar em nossos corações, tocar em nossas vidas, mas não nos deixe, meu Pai, sair daqui da mesma maneira que entramos. Não, Senhor, nós queremos sair daqui completamente diferentes daquilo que somos, Pai, porque nós cremos que o melhor do Senhor está por vir em nossa vida. Abençoa, meu Deus, essa ministração, que seja o Senhor mesmo a falar conosco, a falar com a Tua igreja nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda bem forte. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar.
E preste bastante atenção, amados, porque essa exposição ela vai ser muito rica e vai te ajudar muito na caminhada com Deus. Mas antes de nós começarmos essa exposição, eu quero fazer um convite a todos vocês, a todos os obreiros, todos os membros que estão aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a olhar para si mesmo, mas não olhar pelo lado de fora, igual antes de você sair da tua casa, você se olhou, você conferiu, você viu ali a sua vida, você viu se estava tudo certinho, se a maquiagem estava boa, se a máscara estava limpinha. Mas eu queria convidar a você, antes de nós entrarmos nessa exposição, a olhar do lado de dentro de você mesmo, de olhar por dentro, porque, amados, nós, quando se trata de falar com Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, das nossas amarguras, das nossas tristezas, nós temos uma facilidade até muito grande, porque às vezes você chega na casa de Deus e com a vida tão amargurada que você se derrama na presença do Senhor, você começa a chorar na presença de Deus, você começa a abrir o teu coração para Deus de uma maneira muito assintosa. Mas, amados, quando se trata de nós olharmos para dentro de nós e enxergarmos as nossas fraquezas e assim a confessarmos para Deus, é uma dificuldade muito grande, porque nós, independente se somos cristãos ou não, o ser humano ele tem a mania de querer colocar a sujeira escondida. Tem um termo que se fala em colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas eu quero convidar você a olhar para dentro de si mesmo. Cadê o evangelista Igor? Está aí. Vem cá. E como que a gente olha para dentro de nós? É quando você consegue enxergar dentro da tua alma, amado. E não há nada melhor do que um bom espelho para que você venha enxergar a si mesmo. Vai passando pela igreja, eu quero que você enxergue como você é fraco, não como você, pastor, eu sou bonito, não. Vai mostrando, olha aqui os irmãos, vai vendo a sua fraqueza, vai vendo quem realmente você é. Vai olhando para dentro de si, aquilo que ninguém está conseguindo ver, ninguém está conseguindo enxergar, como que a tua alma está dilacerada, como que a tua alma está tão machucada, como que a tua alma está tão ferida, e você veio nessa manhã até empolgado, feliz, por fora, mas por dentro talvez, sempre vai de trás para frente, da frente para trás, que não tem jeito de você olhar para trás assim, vem aqui, isso. Agora volta, mostrando para o povo, mostra como ela é tão terrível, olha como que você é, como que você está aqui, tão machucado. Imagina como que está a tua alma, tão abatida. E amados, quando se trata das nossas fraquezas, falhas, erros, aqui em Tiago, capítulo de número 5, no versículo de número 16, a palavra do Senhor, o meio-irmão de Jesus, ele vai dar um conselho de grande valia para aquela pessoa que quer ter a alma sarada, o interior completamente restaurado. Diz aqui, em Tiago, capítulo de número 5, no versículo de número 16, diz a palavra do Senhor o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curado. Quando você esconde aquilo que tem dentro de você, as suas falhas, as suas fraquezas, e guarda para você, você vai se machucando, você vai se martirizando, você vai sofrendo, mesmo caminhando com Deus, e aquela cura do nosso interior, da nossa alma e do nosso espírito, ela não vem. E o apóstolo Paulo, ele vai começar a fazer isso
nesses textos que nós lemos aqui em Romanos, capítulo de número 7, do versículo de número 14 ao 25, Paulo, ele vai começar a abrir o seu coração. Ele, que muitas pessoas até chegam a duvidar se é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo, porque Paulo, eles acreditam que ele seria um cristão irretocável, que seria um grande homem de Deus, que nós temos que nos espelhar nele, assim como ele se espelha em Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, em um determinado momento aqui do capítulo de número 7, ele que está começando a abrir o coração, a confessar as suas culpas, ele vai começar a dizer coisas aqui que assustam. E ele vai mostrar que ele é um homem comum como outro qualquer. Ele sente dor, amados. Ele tem momentos difíceis. E nesse momento em que ele assume a fraqueza dele, ele não está sendo um cristão fraco. Igual as pessoas, elas pensam muitas das vezes que confessar as fraquezas é sinal que a pessoa ainda não teve Deus na vida dela, muito pelo contrário. Nesse momento aqui, é o momento de maior maturidade do ministério de Paulo, porque ele consegue abrir o coração e expor aquilo que realmente ele é. Porque, amados, um cristão novo na fé, ou uma pessoa não convertida, ela, via de regra, ela sempre vai rasgar elogios a si mesma. Você vai ver que uma pessoa que não tem Deus, ela sempre vai se autoelogiando. Eu sou bom no que eu faço, eu sou bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha vida é assim, eu sou uma pessoa acima da média. O cristão, quando ele está começando a caminhada, ele comete um erro que às vezes faz com que as pessoas que vão ser evangelizadas por ele não conseguem entender. Porque a pessoa, num dia, está no fundo do poço. E no outro dia está dizendo que já melhorou, que já está bem, que é melhor do que eles, porque é melhor, porque a vida é assim. Ninguém entende. Aí por isso que as pessoas, elas levam muitos contra-ataques, porque muitos não vão entender. Mas o cristão maduro, quanto mais ele anda com Deus, ele descobre que mais defeitos ele tem. E, amados, é muito simples de nós compreendermos isso. Quanto mais longe de Deus a pessoa está, menos defeito ela vê nela. Você vê que o ímpio está longe de Deus, ele pensa que a vida dele é boa, que a vida dele é maravilhosa. Quando o cristão está começando a caminhada no rasinho, ele pensa que a vida dele está uma maravilha, que ele já está pronto para ir para o céu. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, e Deus é luz, é igual se nós apagarmos a luz aqui da igreja, muitos defeitos na pintura, nas paredes, vão desaparecer. Mas nós acendemos a luz, você vê que tem algumas manchas, e assim é conosco também. Quanto mais perto de Deus, mais você anda com Deus, mais profundidade você tem com Deus, mais entendimento da palavra de Deus você tem, você começa a olhar e fala, poxa, eu não sou nada. 30 anos caminhando com Deus, eu tenho defeito demais. Nossa, eu não sei o que está acontecendo na minha... Eu não melhoro. A pessoa, quanto mais ela anda com Deus, mais defeitos ela vê em si mesma. E mais pecador ela reconhece que ela é. Você não vê? Não foi assim com o profeta Isaías? Quando Isaías ele entra dentro do templo, ele já era profeta do Senhor. Ele já entregava as palavras de Deus para os reis de Israel. Mas um dia ele entra dentro do templo para orar e de repente a glória de Deus encheu todo o templo. Ele fala, ai Senhor, ai de mim que eu vou perecendo. Deus está aqui neste lugar. Quanto mais perto de Deus você está, mais pecador você reconhece que é. Não foi assim com Jacó? Ele tem um sonho que ele tem que ter uma escada que vai da terra até o céu. E aquela escada lá no alto dela está o Deus Todo-Poderoso. E ele começa a ver anjos subindo e descendo daquela escada. E ele, quando levanta do sono dele, ele fala, esse lugar é terrível. É a casa de Deus. Deus está aqui e eu sou pecador.
Você não vê Pedro na pesca maravilhosa? Diz que ele não pescou nada durante uma noite inteira, ele e os outros pescadores, e aí de repente Jesus ele entra no barco e ele manda lançar a rede, segundo a palavra dele, e diz a palavra do Senhor que eles pegaram tanto peixe que encheu 2 barcos, e Pedro, ele vendo tanto peixe, ele olha para Jesus e ele fala: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais pecador você vai reconhecer que é. Você não vê o apóstolo João? Ele vai ser levado ali ao céu, e ele vai olhar e vai ver um como todo-poderoso, ele cai como se fosse morto. Por quê? Quanto mais pecador, quanto mais perto de Deus você estiver, você vai ver mais defeitos na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso, Ele é Deus nas nossas vidas. Ele, quando nós entramos na graça dele, não há como fugir. E diz aqui, em Romanos capítulo de número 7, no versículo 14, vamos à exposição da palavra, Paulo ele começa a abrir o coração. E eu quero que você preste atenção na mudança do tempo verbal. Ele antes falava no passado, mas agora ele fala de coisas do presente. Ele não fala de teses, ele fala de experiências pessoais. Diz aqui, ó, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, a lei é boa, mas eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está tendo um conflito entre a natureza da lei e a nossa. Igual, por exemplo, quando você, meu irmão, foi convertido, vocês foram convertidos, você entregou a sua vida para Jesus, a sua natureza pecaminosa, ela foi eliminada? Sim ou não? Claro que não. Porque você é uma nova criatura, mas ainda você está sujeito ao pecado. Entenda uma coisa, ó. A justificação, ela te livra do poder do pecado, da penalidade da lei. Ela te livra da penalidade que o pecador ele sofre. A justificação, ela faz isso. A santificação, ela vai te livrando desse poder do pecado. Mas somente com a glorificação você vai ficar livre da presença do pecado. Na sua santificação, você tem que lutar mesmo para ser santo. Por isso que Paulo está dizendo, a lei ela é espiritual, a lei ela mostra coisas boas, mas é como se ele estivesse num espelho, olhando para ele mesmo dizendo, eu sou carnal, eu sou carnal. A lei, ela me mostra coisas boas, mas a carne que habita em mim, ela me domina muitas das vezes. Versículo de número 15 diz aqui, olha o que ele vai dizer. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo que nós somos esquizofrênicos. Tem uma esquizofrenia dentro de nós, porque nós não pecamos, amados, por ignorância. Você sabe que o pecado é ruim, você sabe que o pecado é errado, porque quando você peca, o pecado ele te põe lá no chão, você fica ali prostrado, falando, por que eu fui fazer isso? Eu sabia que era errado, eu sabia que eu não devia, eu sabia que eu não deveria, mas ele está dizendo, eu não entendo por que acontece isso comigo. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu falo, não vou fazer quando assusta, eu estou fazendo. Eu prefiro mais do que o modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. E você que está aqui, às vezes você fala assim, nossa, eu vou maneirar o meu jeito de falar, viu? E aí quando você está falando do mesmo jeito, e aí você fica mal. Você fica mal, você fala, poxa, eu não devia ter falado assim. Eu disse que eu não ia falar, mas eu não estou fazendo mais o que eu quero. É o que eu detesto que eu estou fazendo.
É o que eu detesto. O que eu disse que eu ia parar, eu não consigo parar. Às vezes a pessoa, e ela precisa, isso que Paulo está fazendo, amados, é terapêutico. É você expulsar o mal da tua vida. Diz aqui no versículo de número 16 e 17, ele vai dizer assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo, quando eu peco, eu consinto que a lei é boa. Quando eu faço aquilo que é errado, eu olho para a lei e falo, poxa, a lei disse assim, não faça isso, vai te prejudicar. Quando eu caio, eu sei que a lei ela é boa, mas eu não consigo praticar a lei. Imagina isso, amado. Imagina o apóstolo Paulo, ele abrindo o coração dessa maneira. E o pecado que habita dentro dele, que leva ele a fazer o que é ruim. Isso aí, amados, coloca por terra todo mito que a pessoa ela diz assim, o homem de Deus ele não peca. Amados, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai pecar e você vai merecer a morte eterna. Por isso que Paulo está dizendo, não, chega de aparência, chega. Eu não consigo, eu sei fazer o bem, mas eu não consigo. O pecado está me dominando, ele me domina, ele está me machucando, ele está trazendo mal para a minha vida. Ele me leva a fazer o que é ruim e depois eu fico no quarto chorando escondido porque eu fiz aquilo que é ruim. Ele me leva à queda e depois que eu caio, ele me deixa sozinho caído. Eu mereço a morte, ele me leva a fazer o que é ruim. E ele continua dizendo aqui, amados, no versículo de número 18, que ele tem a consciência da fraqueza dele. Olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Entenda isso, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, mas não é aqui, ó. Não é na carne que o sebelisque dói, é na natureza do pecado, na natureza carnal, que grita pelo pecado. Esse mim é como se ele estivesse dizendo que nós temos uma guerra civil dentro de nós. O mim carne e o mim que quer obedecer a Deus. Ele diz aqui, ó, versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Você já viu aquela ilustração do diabinho e do anjinho? Que fica no ouvido, faz isso. E o outro, não faz isso não. O outro fala, faz isso, vai, que vai ser bom para você. Aí o outro fala, não faz isso não, que você vai entristecer a Deus. Só que em vez de estar do lado de fora, está do lado de dentro. É como se o corpo por dentro se esmurrasse, debatesse. E o ser humano ele ficasse ali no meio daquele conflito, sendo ferido por todos os lados, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Diz aqui, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Tem um lado meu que é maligno, pois o querer o bem está em mim. E que mim é esse? O cristão que se converteu. Aquele que existe aí dentro de você, que sabe fazer o certo, que sabe deixar as falcatruas, que sabe deixar os vícios, que quer deixar todo o mal para trás. Esse mim que quer obedecer a Deus está aí dentro também. Ele está dentro de você. Diz aqui, ó, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E aí fica aquele conflito o resto da tua vida. Até o último dia da tua vida. Vai ter uma batalha gigantesca dentro de você. Você não vê? Às vezes tem pessoas que falam comigo assim, pastor, eu teve um dia que eu levantei com uma vontade de fumar um cigarro. E olha que eu não fumo há tanto tempo, mas eu levantei com o gosto daquela ânsia.
A batalha está acontecendo. A carne, ela quer puxar você de volta para fazer aquilo que é mal, porque ela não tem nada de bom, amados. Por isso que tem muita gente que cai, que sucumbe à vontade da carne. É porque desistiu de batalhar, porque a batalha interior, ela é até o último dia da nossa vida. Quando você desistir de batalhar, esse lado mal ele vai vencer. Aí a pessoa ela volta a roubar, volta a mentir, volta a jogar, volta a se prostituir. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por isso que Paulo está dizendo, não, eu dentro de mim, vocês têm que entender, tem dois lados, um bom e um ruim. Um lado meu é perverso, é maligno em todo tempo, ele me domina. Às vezes eu tento fazer o bem, quando assusta eu estou fazendo mal, porque ele conseguiu me dominar. Mas dentro de mim tem um lado bom que quer obedecer à lei, que quer servir a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que ama a lei de Deus, que olha para a lei de Deus e agradece a Deus. Mas tem essa batalha dentro de mim. E eu tenho certeza que com você não é diferente, meu irmão. Eu tenho certeza que com você, talvez você está passando hoje por um conflito muito grande dentro do teu interior. Às vezes você sabe que precisa perdoar alguém, mas o lado maligno não deixa. O lado maligno não deixa, o lado perverso, ele fala assim, não pode perdoar essa pessoa. Você tem que continuar amargo. Você tem que continuar desse jeito mesmo. E o lado mal muitas das vezes vence. Às vezes do nada você fala, eu podia voltar a conversar com fulano. Aí o lado mal fala, não. É ela que tem que conversar com você. É o lado do mal. Paulo está dizendo, é assim que eu sou. Esse é o espelho da minha alma. Dentro de mim, se colocar uma alma, vai ver uma guerra dentro de mim. E diz aqui, ó, no versículo de número 19, que ele não consegue efetuar. Ele não tem partido. Porque ele tem essa batalha e quem vencer a batalha é que vai efetuar. Se o lado bom vencer, ele continua de pé. Se o lado ruim vencer, ele cai. Diz aqui no versículo de número 19, o seguinte, ele vai mostrar que ele é consciente na contradição que existe nisso. Diz aqui no versículo 19 assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Amados, imagina isso. Você tem preferências na tua vida. Quem gosta de roupa preta, levanta a mão. Você deve ter umas 50 blusas pretas na sua casa. É a sua preferência. É uma escolha. Ô pastor, eu gosto de comer carne boa. Eu gosto de comer coisas boas. Eu gosto de ir em lugares bons. Eu gosto de estar com pessoas boas. Eu sei que eu tenho que andar com pessoas boas que me levam para perto de Deus. Mas essa é a minha preferência. Mas eu não consigo fazer quando eu assusto. Eu estou andando com gente da pior espécie. Quando eu assusto, eu estou andando da pior maneira possível. Ele está dizendo, o bem que eu prefiro fazer é a minha preferência. Ele nessa hora, essa palavra que prefiro, ele está dizendo para Deus, Deus, ele sonda o meu coração e ele sabe que dentro de mim, a minha preferência é essa, é fazer o bem. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal eu pego e faço. Eu quero levantar e entregar alimento para morador de rua. Eu prefiro fazer isso. Mas não, eu quero, se me chama para ir para uma festa, eu prefiro. Eu não consigo, eu tenho que ir. O meu corpo vai sozinho. Eu quero estar na igreja, eu preciso de Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Mas, quando eu assusto, eu estou bêbado já. Caído, drogado. Olha o que Paulo está dizendo. Ele é um cristão maduro. Cada vez que ele conhece mais a Deus, ele vai abrindo mais o coração. Ele vai dependendo mais de Deus. Hoje, aqui nessa manhã, eu não sei qual que é a batalha que você está vivendo, meu irmão.
Quantas promessas você já não quebrou com Deus, dizendo, Senhor, a partir de hoje vai ser assim, e amanhã está tudo diferente do que você mesmo prometeu? Você tem a preferência de fazer o bem, de estar diante de Deus, mas de repente você some. Você desaparece. Não, eu vou me entregar para Deus, eu vou me dedicar mais na oração, eu preciso estar mais perto de Deus. Mas de repente, o mal ele te domina. Às vezes você fica o dia inteiro em casa, vendo uma série inteira, mas hoje você tem essa comodidade, ver 50 episódios de uma série, se der tempo, e não ler 5 versículos da palavra de Deus. Mas eu preciso conhecer mais a Deus, mas eu prefiro isso, mas o meu corpo quer cama. Você está entendendo isso? Paulo ele está abrindo, ele está falando, eu vou abrir a caixa preta da minha vida, para mostrar o que eu falo em secreto com Deus. Eu vou mostrar qual que é a minha oração a Deus em secreto, no momento que eu estou sozinho, na hora que a coisa aperta. Ele vai dizendo tudo para Deus como que Ele é. E ele vai continuar dizendo aqui, ó, no versículo de número 19, porque não faço o bem que prefiro, eu prefiro fazer o bem, mas o mal que eu não quero mais. Mas eu sempre estou fazendo. Eu sempre estou fazendo. Não tem salvação para Paulo. Não tem salvação. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele está mostrando que ele não consegue vencer nada. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Sabe como que ele está fazendo aqui? Ele coloca o pecado como se ele fosse uma entidade. Ele personifica o pecado. O pecado habita em mim. É ele quem faz tudo. Ele tem vida própria dentro de mim. É ele quem domina a situação. É ele que está me levando para onde ele quer levar. Ele vai dizendo, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 20. Paulo, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de ti. Diga para Deus assim, eu preciso de ti, Senhor. Diga para quem está do teu lado, você precisa de Deus. Amém? E aí ele vai começar a falar mais dessa guerra interior que o cristão ele tem. Diz assim no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Não, eu estou querendo fazer o bem agora eu estou mudando. Mas a lei está dizendo, dentro de você ainda tem maldade. Não adianta fazer o bem pela metade. Ou você faz bem ou você faz mal. Não, mas eu quero fazer alguma coisinha. Amados, é igual eu falo com os irmãos. Não adianta fazer as coisas de qualquer maneira. Porque a lei, ela mostra. Paulo está dizendo, então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Dentro de você tem coisa ruim. Igual teve um dia que chegou um rapaz na igreja, no comecinho aqui, falando, pastor, eu quero, eu sou uma banda ambulante, eu toco isso, toco baixo, bateria, guitarra, eu sou uma banda. Eu falei, então senta e ouve a palavra. Nunca mais eu vi. Porque a palavra ela mostra que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. A gente, quando passa a ouvir mais a palavra, a gente vê no espelho da nossa alma, poxa, Deus, Ele me vê desse jeito que eu sou. Ele me vê dessa forma. A lei me mostra que o mal não está do lado de fora, porque a gente tem mania de colocar as coisas assim. A culpa foi de fulana,
A culpa foi de ciclano, a culpa foi da rua, do tempo que está lá fora. Mas a lei está dizendo que o mal está dentro de você, ele habita. É como se fosse uma casa, você é a casa do mal. Não está do lado de fora. O mal habita dentro de nós. Mas eu quero fazer o bem. Não, o mal não está aqui fora. Ah, eu passei na rua, me distrataram, fizeram... Não, o mal está dentro de você. A lei, ela mostra isso, que o mal ele não está do lado de fora, não está no tempo, não está no político. Ele habita dentro do ser humano, inclusive dentro do cristão. Você sabia que essa pessoa que está do teu lado, ela pode ser a pessoa mais maldosa que você já viu? Ó, vai olhando de lado aí, mas dá uma assoviada pelo menos para despistar, né, amado? Nem cara de direto assim, não, senão dá problema. Mas não é por fora. Esse pessoal é uma doçura. Te leva para almoçar, te leva para sair, mas às vezes por dentro você não sabe o amargo que essa pessoa está vivendo. Por isso que a lei ela mostra que o mal ele reside em nós. No versículo 22 diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei. A minha parte convertida, ela ama a Deus. A sua parte convertida, ela ama o Senhor. Quando você ouve aquele louvor que você ama tanto, você cai de joelho na igreja e fala: ai, Deus, maravilhoso. Você chora. Você se derrete, amado. A sua parte convertida, ela ama a lei de Deus. Você, quando lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem que Deus ele toca no teu coração, você fica feliz, você revigora. Mas aí ele vai dizer que tem uma armadilha, tem uma cilada aqui no versículo de número 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, amado, você tem alguma dúvida que existe todo um cenário armado para pegar os membros do seu corpo? Para te levar para o pecado? Você tem dúvida disso? Igual, vamos dar um exemplo clássico, que é um exemplo pelo olhar, igual a pornografia mesmo. Muitas pessoas sofrem com isso, inclusive dentro da igreja. Homens e mulheres sofrem com isso. Mas a pornografia, hoje você não precisa de maneira nenhuma nem acessar sites, porque de repente você está vendo uma imagem, está ali já, ó, piscando, tum, 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 acessa aqui, acessa aqui. Aí a pessoa ela vai lá, clica uma vez, aí os olhos, aí ela quer ouvir, aí o corpo já inflama, o coração bate mais forte, aí o corpo começa a dar sinal e os membros inteiros foram presos. Foram todos presos. Ele está dizendo aqui, ó, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, a minha mente está dizendo, não faz isso não. Não faz isso. Mas os meus membros, eles começam agora a bater na minha mente, a guerrear contra ela, dizendo para minha mente que quer a lei de Deus, você não tem nada a ver com isso. Ou então diz, Deus perdoa, Deus ele vai entender, faz uma vez só. Amados, o corpo ele fica completamente atiçado. Paulo está dizendo, olha, eu até tenho a mente boa. Quem consegue dar um glória a Deus aí? Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga glória a Deus. Tá vendo? Você está conseguindo dominar aqui. Mas por que que em casa ou em outro lugar é difícil dar um glória a Deus? Expressar com o corpo, com a alma e com o espírito que você é servo de Deus.
Ele está dizendo, a minha mente ela é boa, ela glorifica a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, mas os meus membros, eles começam a guerrear contra a minha mente. Quando o pecado chega, então, quando eu estou passando em casa, estou arrumando casa, e eu estou passando a rádio, aí de repente começa a tocar Raça Negra, eu dou uma sambadinha, porque meu corpo começa... Eu começo a lembrar das coisas e vai. E não tem nada a ver. A minha mente começa a dizer não pode, mas o meu corpo começa a dizer não tem nada a ver. É uma guerra. Olha o que Paulo está dizendo, amado. Olha o que ele está falando com os irmãos, que eles guerreiam. E diz aqui no versículo 23 o seguinte. A parte C diz assim, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que está aqui, ó, tá? Prisioneiro. Paulo está dizendo, não tem jeito para a minha vida. E aí no versículo de número 24, ele depois de abrir o coração, falar tudo que ele está sentindo, ele vai falar o que você fala quando você cai. Diz assim, ó, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, isso é um gemido de um cristão, amado, que está no mundo caído. O que ele está dizendo? Se deixar por conta dele, ele não tem força. Ele vai cair, ele vai fraquejar, ele vai perecer. Ele está dizendo aqui, Senhor, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem jeito para mim. Esse corpo meu é maligno. Não é isso que você pensa quando você, escondidinho ali, fez algo que desagradou a Deus. Você fala, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já falei com o Senhor um monte de vezes, nunca mais. E quando eu assusto, eu estou caído já. Quem que vai me livrar desse corpo, dessa morte? Porque eu não. Porque eu não consigo. É igual quando a pessoa ela mente. Mente por nada. Por nada. Aí de repente ela cai em si e fala, por que eu menti? Agora eu vou ter que contar outra mentira para sustentar que eu falei antes. Meu Deus, quem que vai me livrar disso? Esse homem maligno. Esse homem terrível. É o espelho, amado. Ele está olhando para dentro dele, ele começa a falar só coisa ruim, só coisa ruim. Ele não fala assim, eu oro tantas vezes por dia. Não, é um espelho mesmo, é o olhar de dentro. É o olhar. Cadê o espelho? Cadê o espelho? Está aí ainda. Agora, olha para esse espelho para ver como que você se enxerga. Olha só, não tem como. Quando você reflete quem realmente você é, você já não consegue olhar mais da mesma maneira. Não consegue mais ver da mesma forma. Você vai cair. Diz o apóstolo Paulo, eu vou cair. Quem que vai me livrar? Quem que vai trazer vida para esse pobre pecador? E não tem nada pior, amados, do que você estar na igreja e fazer coisa errada. É uma dor. É uma dor. Pelo menos quem tem Deus na vida dele sente a dor. Até quando você xinga quem merece, dói em você. Você falou tudo que a pessoa precisava ouvir. Você lavou a cara dela. Agora eu vou desabafar. Meia hora depois você está lá. Meu Deus. É você mesmo olhando para si e falando, que bonito, hein, cristão? É o espelho. Que bonito, hein? Cadê a outra face que você disse que ia dar, hein? Não, hoje eu vou perder a cabeça. Deixa eu chegar em casa. Vou lavar a roupa suja inteira. Aí depois, meia hora depois, você fica, meu Deus, por que é assim? Quem que vai me livrar desse jeito? Eu não vou ser salvo.
Desse jeito eu não vou, não tem salvação. E Paulo ele vai tratando o capítulo de número 7, essa parte, como se fosse um filme de suspense, amado. Não tem salvação. Não tem. Não tem recurso. O homem é mau. Faz o que é mau. O mal predomina. A mente perde para o corpo. E ele diz que não tem jeito. Quem que vai livrar ele? Mas, diz aqui no versículo 25, olha o que ele vai dizer. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não consigo. Eu sou mau. Eu sou pecador. Eu sou terrível. Eu perco batalhas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele te salvará, amados. Ele salva o servo que guerreia, que batalha, que luta. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças ao Filho de Deus, hoje, ainda que você esteja aqui guerreando, abrindo teu coração, Deus, Ele amou você e deu o Filho dele para poder te salvar e te colocar diante de qualquer situação de pé, amados. Olha o que Ele está dizendo, que Ele não tem vitória sobre o pecado, se não for em Cristo Jesus. O único que pode vencer esse pecado que está aí dentro não é você mesmo, não é suas convicções, é vida com Cristo. Por isso que eu estou te dizendo, diante do Espírito de Deus, quanto mais você buscar a Jesus, mais vencedor de si mesmo você será. O apóstolo Paulo ele vai chegar lá na frente e vai dizer assim, já não vivo mais eu, aquele pecador morreu. Aquele lado ruim morreu inteiramente. Aquela batalha que eu tinha, que eu perdia, que eu falava com Deus assim, Senhor, estão me batendo, estão me machucando, e Deus fala, somente a minha graça, ela te basta. E ele continuou firme, e depois ele fala, agora já não vivo mais eu. O velho homem já morreu. A natureza pecaminosa, ela já não faz mais parte da minha vida, sabe por quê? Porque se eu morrer, para mim vai ser lucro, que eu estou em Cristo. Se eu morrer hoje, está bom demais, que seja de qualquer coisa, de catástrofe, apedrejado. Por isso que Paulo parece que ele é louco. Ele era apedrejado dentro da cidade, jogado para fora. Ele levantava e voltava para dentro da cidade de novo. Mas sabe por quê? O velho homem já morreu. Esse homem aqui, derrotado, quanto mais ele conhece a Cristo, quanto mais Cristo vive dentro dele, ele é expulso, o velho homem. Quanto mais ele se aprofunda e ele chega perto de Cristo, dói, porque ele se revela pecador, mas o velho homem ele vai sendo colocado para fora da vida. E da mesma forma aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, chegue perto de Jesus com ousadia, diante do trono da graça dele. Ele sabe quem você é. Ele sabe que aí dentro tem um pecador agindo aí. Mas se você abrir o teu coração para Cristo entrar mais na tua vida, Ele fazer mais parte da tua vida, em todos os momentos da tua vida, esse mal que está te dominando, ele vai ser expulso da tua vida, porque você será conhecido como casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz aqui, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque sem Ele não tem vitória. Não tem vitória. Você que está aqui já venceu vícios. Mas sem Cristo você não vence. Somente em Cristo você terá uma vida diferente. Amém? Por isso que no capítulo de número 8, que a partir da semana que vem nós vamos entrar, você vai aprender sobre o poder do Espírito na vida do servo de Deus. Amém? Fica de pé. Louvado seja Deus. Amados,
Põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Quem é você, hein? Quem é você? O espelho está apontado para ti. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam sarados. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta, movido por Deus, ele podia, amados, ter dito assim para aquelas pessoas, os irmãos que estão em Roma: eu sou o embaixador de Deus na terra. Eu sou o homem santo de Deus na terra. É uma carta mesmo. Mas quando a pessoa é de Deus, ela nem mentira consegue escrever. Nem mentira ela consegue escrever. E meus amados, reflita. Quem é você? Como que está a tua alma, o teu espírito hoje? A tua vida diante de Deus? Pastor, eu estou precisando de Deus na minha vida, estou precisando do favor de Deus no meu coração, estou precisando de voltar para Deus, estou precisando andar mais com Deus, por causa que eu estou esquecendo que eu dependo dEle. Está doendo demais dentro de mim. Eu estou sendo um hipócrita ou uma incógnita. Eu verdadeiramente tenho essa esquizofrenia dentro de mim, que eu não consigo fazer o que eu disse que iria. Então feche os seus olhos. Quero fazer uma oração por todos vocês. Mas eu quero que você, nessa manhã, ore a Deus. Eu quero que você fale com Deus, primeiramente. Quem você é? Quem é você? Fala com Deus: Senhor, eu sou pecador, sou falho demais. Eu erro demais. Eu sou descompromissado demais. Esse sou eu. Eu não consigo. O caminho reto para mim às vezes é difícil demais de seguir. Mas eu creio que Jesus Cristo, Ele pode consertar até os caminhos tortuosos. Ele pode consertar a minha vida também. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Toda a igreja vai falando com Deus. Vai falando com Deus nessa manhã. Vai olhando para o céu. Deus, Ele está olhando para você. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela presença do Filho de Deus. Vai colocando para fora o mal que habita dentro do teu coração, na tua vida. Esse ser humano perverso, maligno, ele não vai entrar no céu. Fala com Deus. Exponha para Deus os seus defeitos, embora ele já sabia que Paulo era tudo isso. Mas ele sabia também que Paulo era homem suficiente para assumir quem ele era.
Dizem os mais antigos que quem conta a verdade não merece castigo. A lei do nosso país, quando uma pessoa ela assume o seu próprio crime, por causa da verdade que ela contou, ela ganha um bônus. Ela paga o preço da colheita. Mas agravantes são tirados. Fala com Deus hoje. Fala com Deus o que se passa dentro desse coração, dentro dessa mente. Fala com Deus que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Deus, não tem um santo aqui que não seja o teu filho Jesus. E o espelho foi colocado não na nossa aparência física, mas na nossa alma, Pai. Nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos, meu Deus, aprender a abrir o nosso coração para Ti, não procurando defeitos do lado de fora, mas enxergando os defeitos que há em nós, ó Pai. Porque não adianta estar bem com as pessoas do lado de fora e mal consigo mesmo. Não adianta sorrir para os de fora e por dentro a dor ela persistir. Fala com Deus, a tua igreja. Meu Deus, a tua igreja, ela ora. Ela se revela para ti. Não que ficasse oculto isso para o Senhor. Muito pelo contrário, meu Deus. É porque nós precisamos de ti. Porque quem nos livrará desse homem pecador, desse homem cansado? Quem nos livrará dessa mulher cansada, tola? Quem nos livrará do homem ignorante, da mulher sem sabedoria? Quem nos livrará, Senhor, se não for Ti? Se não fores Tu, ó Jesus. Restaura, meu Deus. Restaura quem somos. Quem o Senhor quer que nós sejamos. Habita em nós, Jesus. Habita em nós, arranca das nossas vidas esse homem mau, essa mulher maligna, esse mentiroso, esse viciado. Arranca de dentro de nós esse coração mundano. Arranca de dentro de nós, meu Deus. E habita. Faça de nós a tua casa verdadeiramente, meu Deus. E fique à vontade para tirar todo o entulho. Tudo que está tomando lugar nas nossas vidas impede a plenitude do teu poder se manifestar dentro de nós. Meu Deus, a tua palavra ela diz que vai vir uma fome muito grande sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Então, meu Deus, eu te peço agora, que em nome de Jesus, ó Pai, que em nome de Jesus, que nós venhamos ser menos ocupados, Pai. Que o Senhor venha ter mais espaço na nossa agenda, na nossa vida, meu Pai, corrida. Porque, meu Deus, vai chegar dias em que pessoas desejarão ter te conhecido melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim como nessa manhã,
que todos os dias da nossa vida, de manhã, o Senhor tem que ser o primeiro pensamento, Pai. E ao final do dia, o Senhor tem que ser o último. A gratidão tem que ser expressa, Pai. Porque a cilada está armada, Pai. A cilada está armada. Mas o Senhor é quem nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor é quem nos livra das covas da vida, Pai. Que nós não sejamos sepulcros caiados, para que quando nós nos olharmos no espelho, vejamos beleza por fora, mas na nossa alma tristeza. Na nossa alma, no nosso espírito nos revela quem somos, mas revela quem Tu és em nossa vida. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Meu Deus, socorre, quem nos livrará desse homem maligno? Quem nos livrará de nós mesmos? Quem nos livrará desse homem preguiçoso? Quem nos livrará, meu Deus, da negligência? Somente o Senhor. E nós te damos graças, Senhor. Graças a Ti por Jesus Cristo. Porque Ele nos livrará de todo mal. E nele, sem Ele nada conseguiremos fazer. Mas nele nós somos mais do que vencedores. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Jesus Cristo, porque Ele te sustentará. Vamos aplaudir o nome do Senhor.